Olá, continuando a falar em neurohumanidades. Então, falando um pouco a respeito desta parte neuro, deste prefixo neuro, nós temos que nos reportarmos então um pouco a história para sabermos como que isso apareceu, esse termo. Então, quem criou a palavra neurologia foi Thomas Willis no século XVII, o inglês Thomas Willis. Então, quando ele criou esse termo neurologia, essa palavra neuro, às vezes também usada como nevralgia, por exemplo, esse uso do U, eventualmente como V, mas é um termo que no grego antigo referia-se tanto ao nervo em si como ao tendão, porque para os gregos antigos eles faziam uma certa confusão entre o tendão e o nervo, por serem estruturas macroscopicamente um tanto similares até um certo ponto. E esse termo neuro, o Thomas Willis, é um indivíduo que primeiro fez um estudo bastante completo a respeito do cérebro e dos nervos, e ele escreveu um livro que foi publicado em 1664, em latim, chamado Cerebri Anatomy, Anatomia do Cérebro. E essa época ainda havia então essa necessidade da publicação em latim dos livros produzidos nas universidades, assunto esse do latim que podemos comentar depois. Agora a questão é nós pensarmos justamente na criação do termo neurologia. Então, o Thomas Willis deu essa designação para esse estudo do cérebro ou das estruturas encefálicas e dos nervos. Nessa época, no século XVII, ainda não havia esta fala a respeito dos sistemas. Sistema nervoso, sistema digestivo ou digestório, sistema respiratório, circulatório, etc. Essa fala a respeito de sistemas vai surgir a partir do início do século XIX com o francês Bichat. Então, uma coisa é a neurologia de Thomas Willis e outra neurologia é a neurologia destes outros indivíduos. Então, o Bichat, digamos que é o que lá no comecinho do século XIX estruturou esse discurso a respeito desses temas. Depois nós temos então o inglês Charles Bell. Em 1830 ele publicou um primeiro livro chamando então de Sistema Nervoso, um livro a respeito do sistema nervoso. Mas outra foi a neurologia de Charcot, com toda uma série de nuances, outra a de Huffelings-Jackson, outra a de Babinski. Charles Bell, Huffelings-Jackson estão escritos aqui o primeiro e o segundo nomes, porque são sobrenomes um tanto
comuns de outros cientistas também. Agora, Charcot e Babinski são sobrenomes bastante marcantes já na história da neurociência ou da neurologia ou do neuroconhecimento. Então, uma foi a neurologia do Thomas Willis, lá do século XVII. Outra, por exemplo, foi a de Charcot, do século XIX, que em 1882 foi justamente o indivíduo que fundou ali em 1882 a primeira cadeira de doenças do sistema nervoso, primeira cadeira de neurologia. Um pouco antes ele já havia fundado a primeira revista de neurologia, de neurologia. Então, até então não havia esse modelo, esse formato de estudo assim configurado ou assim separado. Então, e assim por diante, outros indivíduos para frente também vão dando outras entendimentos ao que é a neurologia. Mas o fato é que apenas lá pelos anos 50 do século XX, então por isso que a gente fala anos 1950, não é o ano, são todos os anos desta década, ou a década de 1950. Não é que necessariamente esteja totalmente errado falar década de 50, mas é que assim está se referindo a qual 50, de qual 50 se está falando? Aí do século 20, de 1950. Então, a palavra neurociência foi pronunciada pela primeira vez por Ralph Gerard nessa época, então, mas ainda não havia uma instituição com o nome neurociência.